escândalo do Supremo. Tem aqui uma pergunta que nos chega através de um dos acompanhadores assíduos do canal. Vamos ouvir a sua pergunta direcionada diretamente ao mais velho Raul. Sim, meu irmão Álvaro Mendes. Queria apenas saber da parte do senhor Raul Diniz. Bom, fui eu que fiz aquela pergunta sobre a possibilidade de voltarmos a ter um 27 de maio. Mas agora queria saber sobre o que ele acha, sobre essa nova onda de tráfico de droga em que o país está mergulhado. O país não corre o risco de se tornar uma nova Guiné-Bissau, em que, pronto, os traficantes de droga, como estão lá em cima, parece, porque o senhor Raul Diniz deve ter um pouco de conhecimento mais do que nós, porque ele está lá em cima, sobre o tráfico de droga. A que nível em que o país está roído, qual é o nível da gangrena ou, pronto, de furuncos que está a roer o país, em que estado está realmente esse tráfico de droga e o que se deve fazer? Ok, mais velho. Bom, eu prefiro começar pelo fim. O que é que se pode fazer? O que podemos fazer é continuar a lutar para que as autoridades policiais e de investigação tenham o caráter republicano. Enquanto tivermos este tipo de polícia, todos os cenários são possíveis. Enquanto tivermos uma polícia que pensa na repressão ou reprimir através da morte dos cidadãos sobretudo, de passar um pano àqueles que praticam crimes, esta situação pode descambar para qualquer perigosa situação no futuro. Agora, eu não posso precisar, de facto, qual é o nível da gangrena, como ele diz, né? Da atual situação do tráfico de drogas, porque eu acordei um dia e havia tráfico no meu país. Eu não sabia. Há bem pouco tempo eu acordei, é porque há um indivíduo que fugiu para Moçambique, que colocou uns nomes e não sei o que mais, mas quem é esse indivíduo? É porque falava-se do ministro do interior, que eu não posso falar, nem gosto de falar, porque eu tenho um sentimento especial por ele, porque somos família, não é? Mas o que é certo é que a polícia não é republicana. E este serviço de repressão pode surgir em segundo plano. As secretas, ao invés de começarem a atacar os partidos políticos, diminuir a sua capacidade de ação, etc., tentar, porque não consegue, diminuir a sua capacidade de ação junto das massas, deviam se preocupar com os roubos financeiros que o país atravessa. Deviam se preocupar, porque eles, afinal, estão lá, tem um homem em cada setor. Você vai no Ministério do Comércio, vai no Ministério das Relações, vai no Ministério da Indústria, tem lá sempre cinfos, colocados mesmo para esta função. Mas o dinheiro desaparece, o roubo desaparece, é feito, o dinheiro desaparece. Então, o que acontece? Eles se preocupam com coisas secundárias que não são da alçada dos serviços secretos e não trabalham em conformidade para localizar para onde são desviados esses dinheiros e como essa droga entra. Tem que haver serviço de inteligência. Como é que entrou essa droga para Angola? De que formas? Quem são as pessoas? O ministro chega lá e diz que o crime em Luanda, em Angola, acabou. No dia seguinte aparecem 10 mortos. No outro, 8. Passado mais uns tempos, mais 10. Espera aí. São criminosos? São o quê? Mas como é? A polícia agora é justiceira? Sim. A polícia prende, mata, prende, investiga, prende, condena e mata o cidadão? Mas Sejam eles que crime tenham cometido, não merecem ser mortos assim e julgados aos 10, às dezenas ali por ali. Por outro lado, quando se acusa das drogas, o ministro vai lá no parlamento e diz que não há nenhuma autoridade envolvida no tráfico de droga. Não se passaram 20 dias. O diretor do gabinete do comandante-geral adjunto da Polícia Nacional
está envolvido no tráfico de 49 quilos de droga. Bolas, pá. Afinal existe autoridade ou não, por isso é que o peixe morre pela boca. Porque não se mandou investigar de verdade. Porque não há o republicanismo aí. Há o situacionismo. Eu não posso investigar porque ele sabe muito de mim. E o outro porque é irmão do fulano, é irmão da fulano. Não se investiga com isenção. Tem que haver isenção. E isso pode trazer grandes problemas para o país num curto prazo de tempo. Exato. Acha que a reeleição do Procurador-Geral da República, mesmo já em idade de reforma, tem a ver com o amigacionismo? Eu conheço o coisa. Pita grosso. O chefe chamou, mas esquecer a regra, não podemos ignorar a regra, Mocota. Já está reformado. Ele, como militar, está na reforma. Mas não te esqueças que a Procuradoria é um organismo, é uma instituição de Estado. Uhum. Portanto, os 65 anos é para sair do ativo. Ele já não é mais general no ativo. Acabou. É general no passivo. Agora, o cargo de... Há uma exoneração, aposentação compulsiva aos 70 anos no aparelho de Estado. Mas o que é que você vê hoje? Você vê ministros com 75, você vê ministros com 80. Então, o paraíso da desgraça foi instalado em Angola. O diabo mora aqui. E o diabo mora nos detalhes da composição do poder de Estado. E é isso que nós temos que viver, mas não obrigatoriamente conviver. Porque a decência parte de nós. Nós é que devíamos... Não, eu já pedi a minha exoneração, já dei a liberdade ao presidente para escolher uma outra pessoa. Quando ele vê que foi convidado, um dos indivíduos desiste para votar nele e na senhora. E a senhora ganha. Mas ele é o escolhido. E ele é que vai escolher. Então, quer dizer, não é ilegítimo, ou melhor, não é crime, não é falha constitucional, mas é fora dos padrões que nos levam à ilegitimidade. E depois também a falta de comunicação. As pessoas estão a ver aquilo como uma ilegitimidade porque não se comunica. Porque está a ver. Bom, se a coisa fosse boa, todos os dias ias ver o bombardeamento para eles, mas não é boa. Ele precisa de se proteger. Não é isso que protege o presidente da República, como não foram os outros antecessores da PGR que ajudaram José Eduardo Santos a livrar-se das acusações. O problema angolano e do presidente da República e do MPLA para não implodir por dentro é conversar com nós, que nós somos os verdadeiros donos do MPLA, porque nós influenciamos as cúpulas, nós influenciamos o povo, aquilo que eu prometi que ia espatifar com as Forças Armadas, ia espatifar com o MPLA, com a JMPLA, eles ouviram, sabe por quê? Porque toda a tropa conhece a voz do seu comandante. E não ouviram a voz do comandante João Lourenço. Ouviram a de um intruso, que sou eu. Porque era a verdade espelhada na vida deles. Eu levei-os à reflexão para com isso. Eu avisei os meus colegas, vocês vão ser carne de canhão usada para legitimar o poder dele. Vocês vão ser postos na cadeia. Vamos ameaçar com cadeia. Está aí. Ok, mas velho, temos mais uma pergunta que vem através do WhatsApp. Queria lhe colocar aqui. Uma é pertinente sobre o MPLA, portanto, fala um pouco sobre as mudanças que o MPLA deveria ter, se existe força dentro do MPLA que possa mudar as coisas. Antes de ouvirmos, temos aqui uma outra pergunta, que são duas elas interligadas. Vamos ler esta primeira pergunta, que diz assim: Mano Raul Diniz, sei que é muito difícil para si, mas qual é a estratégia para tirarmos o MPLA do poder? E vamos ouvir também aqui essa pergunta do nosso mano que nos manda este áudio a partir de Portugal. Boa tarde, Bem-Aja. Boa tarde ao mais velho, ao Raul Diniz.
Uma pergunta que não quer calar. O que é que dentro do MPLA o grupo de militantes como o Cota Raul e todos aqueles que se revêem, que já não se revêem na atual política do MPLA, o que é que estão a fazer ou o que é que já fizeram ou que andam a fazer para contribuir para convencer, né, aqueles que dentro do partido também se sentem oprimidos e que querem de alguma forma falar e se libertar desse regime. O que é que estão a fazer para alterar esse quadro? Ok. Mais velho, portanto, são duas perguntas praticamente no mesmo sentido. Um diz o que é que se pode fazer para tirar o MPLA do poder. O outro pergunta, mas dentro do MPLA, o que é que se está a fazer para aqueles que não estão contentes, aqueles que não se revêem? O que é que se lhes pode aconselhar para que se possa mudar o estado da situação? Mais velho. A política não se faz de conselhos, porque se conselhos fossem válidos em política, não se dava, vendia-se. Certo? Então você tem que fazer o que está a fazer. Nós nos organizamos, eu me organizei no passado para poder dar voz às minhas ideias. E eu confesso que me senti deslocado. Era uma voz no deserto. Uma voz que clamava no deserto com todos os ódios por cima de mim, porque era inveja, porque era não sei o quê. Se eu tivesse parado, não tinha chegado onde eu cheguei. Ora, se nós formos a fazer uma reflexão, se nós formos a refletir, o que é que se pode fazer? Se nós tivéssemos os instrumentos para fazer, o MPLA já não estava no poder. Aqui o processo é luta. É de luta positivista. Nós temos que ser positivos quando nos agridem. Nós estamos no processo de luta. Temos que aceitar todas as inverdades que fazem contra nós. Porque se as inverdades fazem contra nós, tem um propósito que é inviabilizar que a nossa verdade seja ouvida. Então estamos a incomodar. E se estamos a incomodar, é um passo dado. Agora, instrumentos a utilizar para convencer o MPLA, não precisa. Para o MPLA sair livre dessa situação. Eu gostaria de dizer aí ao camarada que falou. O problema de Angola, o problema do presidente João Lourenço, não é a UNITA. Eles estão só aí a tentar disfarçar. O MPLA está mais fraco do que vocês pensam. O MPLA está a deslocar-se para a saída do poder, só que nós temos que evitar que esta saída seja abrupta. Porque senão nós vamos entrar no quata-quata, no caça às bruxas, de novo. É preciso que haja uma preparação administrativa de transição. É preciso criar os mecanismos para transitar, porque até o candidato mais bem cotado para governar o país é um indivíduo pacífico, é um indivíduo de uma nobreza e mais, preparou-se para ser presidente da República ao preparar-se para ser presidente da UNITA. Que este indivíduo, a saída de Angola não passa mais a UNITA se vai ganhar, se não vai, porque a UNITA já ganhou uma vez e vai ganhar de novo. Exato. Exato. O problema é o MPLA. Para João Lourenço, o problema é o MPLA. Ele quer terceiro mandato, o MPLA não lhe vai permitir porque não lhe perdoa muitas das coisas que ele fez. Agora, ele fez por maldade ou para se afirmar como político? Eu prefiro ir pela segunda hipótese, para se afirmar. Mas você, para se firmar ou afirmar-se politicamente, não pode usar os teus camaradas. Okay. É isso. Mais velho. E o MPLA está numa situação muito complexa, mas que é de fácil solução. Nós temos que sair do poder para voltar com força. Eu dizia na campanha, recuar para melhor avançar. Vamos implodir. E depois vamos ser nós que somos os castigados.
apanhar os cacos do MPLA, juntar para continuar. É hora de sairmos do poder e deixar que outros também governem o país, preparar-nos para daqui, se estivermos vivos, para os outros próximos embates políticos. Hoje, E será melhor para nós, para o partido, para o presidente João Lourenço, que seja deixado o poder para a oposição. E Conta também, Se for um colega nosso, ele vai lhe perseguir, seja ele quem for. Porque ele vai precisar dizer, não, eu não persegui ninguém. Este indivíduo cometeu isso, fez aquilo. E vamos entrar outra vez na mesma bamba. E depois lá vemos nós que somos contra o João Lourenço, a defender o João Lourenço. Para não matarem, para não fazer isso, para não mexer nos filhos. Chegou a hora de entendermos que a Angola é dos angolanos. E a UNITA e as oposições fazem parte dos angolanos. Parte integrante explorada, manietada, injustificavelmente sequestrados os seus direitos de ser governo. Roubamos a eleição. Eu estava do outro lado, mas me considero ladrão, porque sou do MPLA e do MPLA não sai. Ninguém me tira do MPLA. Mas eu não sou sequestrador dos direitos dos cidadãos da UNITA, nem das oposições. E isto está mal governado. Temos que ter uma análise viável, aceitável e, sobretudo, dentro do contexto da honestidade, perceber que o MPLA já não tem mais espaço de manobra. é isso. O MPLA já não tem mais espaço de manobra. A minha avó, se aparecesse aqui no live, ela dizia: João Lourenço Zaboba, Raul Dinigi, Zuela Ngongo. Está a falar a verdade mesmo, de verdade. Não há outra verdade. Se você quer ser minimamente honesto consigo próprio, tem que perceber que quando o Raul Dinigi vai fazer campanha para a UNITA, mas você quer mais o quê? Exatamente. Quando o Raul Diniz diz, eu sou do MPLA, mas o meu candidato é da UNITA. Em público. Só por esta minha posição está a fazer sair aqueles que prejudicam o país, o povo que os viu nascer, com o seu silêncio. Silêncio. O Raimundo já veio falar. E outros mais vão vir falar. Por quê? Chegou a hora de dizer, camarada presidente, vamos resolver o problema da Angola para os angolanos. Não é para o MPLA. Temos que ser objetivos. Se nós continuarmos nessa teimosia, camarada presidente, vamos implodir. E vamos dar aso para que um grupo de aventureiros faça uma ameaça generalizada à nossa consciência política e à nossa integridade física. E nos matem para ficar com o poder. Porque aquelas armas que vocês apontam para nós, oposição do MPLA dentro do MPLA, e para a oposição unida ao MPLA, podem se virar contra nós. Mas, você usa as armas. Por quê? Porque estamos nos a esquecer que os das zungueiras e das quinguilas são do MPLA. São polícias. Os irmãos são das Forças Armadas. E eles não sabem que o dinheiro, um problema que é crítico. O dinheiro, o bem-estar, não está no MUSEC. Não está nos bairros. Está nos condomínios. Então eles vão atacar aonde? Então é preciso repensar Angola, por amor de Deus. É preciso dar vazão ao pensamento integral e dar vazão à vontade do povo, ajudar os alicerces da democracia e acrescentar e dizer assim, senhora, presidente João, você falhou em muitas coisas, mas trouxe o país para os carris. Angola é outra, tem outro partido, outras cores a governar. Mas quem perdeu, não perdeu tudo. Quem ganhou, não ganhou tudo. São diferentes de nós. E nós estamos aqui para lutar agora. Vamos fazer frente. A democracia é algo que faz com que as pessoas tenham a liberdade de expressão. É poder exprimir, dizer o que sente, falar à vontade, sem medo de ser preso, sem medo de ser perseguido. Democracia é as pessoas estarem livres para falarem aquilo que lhes vem na alma e que sentem. Isso é que é democracia. Democracia é direito iguais para todos. A democracia é um país democrático.
pronto, democracia. Ei, quando são muitas perguntas de política isto comigo. Epa, não entendo nada, praticamente. Se perguntarem da igreja, vou estar tentando exprimir essas partes, não entendo. Democracia, livre de expressão. Liberdade do povo, né? Igualdade do gênero, de tudo, né? É bom, é tranquilidade.